Prezados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus, nosso desejo é que possam sentir a presença e a paz do Senhor em vossos corações e em vossas vidas. É um prazer para nós, mais uma vez, estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus para vos falar acerca de Sua palavra, o que sem ela não é possível nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Não sendo costume, mas também é próprio, gostava de orar agora, neste momento, para que todos fossem abençoados, tanto espiritualmente como até mesmo fisicamente. Que seja nosso irmão na fé, não seja nosso irmão na fé, seja quem for. O Deus é o Deus único que ama o pecador. Quanto mais pecador, mais amor Deus lhe revela. Oremos ao Senhor neste momento. Pai nosso, Deus eterno, glória ao teu santo nome, Senhor. Queremos te louvar, Senhor Deus, por tua grandeza e poder, Senhor, por teu amor e bondade. Sejas louvado, Senhor Deus. Neste momento tão oportuno, Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para falarmos de tua palavra, Senhor. O que posso eu fazer, Senhor? Ser usado por ti é só. E então, Senhor, me entrego, me coloco nas tuas mãos, na tua direção, Senhor. Que o teu Santo Espírito que em nós habita nos possa guiar. Ajuda-me, ensina-me a deixá-lo guiar nossas palavras, Senhor querido. Nossos queridos amigos, ouvintes e irmãos que nos escutam, Senhor, unja essa transmissão, unja essa palavra, Senhor, de modo que todos sejam abençoados e elucidados acerca da tua vontade e da salvação. Pai eterno, já te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus por tudo quanto temos pedido. E os amados irmãos dizem amém. Muito bem, hoje estamos como prometido, estamos falando como prometido acerca da terceira vinda, a vinda número 3 do Senhor Jesus. Muito bem. Talvez não seja muito popular, é possível que alguém nunca tivesse ouvido falar acerca da terceira vinda de Jesus, então vá-se regozijar nessa tarde. É pena que vai ser por apenas meia hora, se fosse meio-dia é que era bom. Mas nós vamos procurar encaixar dentro do nosso tempo exatamente tudo que nós temos para dizer. Previamente, antes, apresentamos a primeira, segunda vinda do Senhor Jesus. Apresentamos as duas. A primeira, a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, vamos falar-vos acerca da terceira vinda. E quando será? Nós temos uma ideia quando ela vai acontecer, a terceira, essa que vamos falar, já esclarecendo acerca da segunda, como o Senhor Jesus mesmo disse, ninguém sabe, nem os anjos do céu, quem sabe é só Deus o Pai. Mas só para refrescar nossas mentes, a primeira foi quando Jesus nasceu, foi a primeira vinda. Jesus desceu do seu palácio de cristal, e ainda me lembro que referi-me a essas palavras quando falamos da sua primeira vinda. Foi exatamente logo mais que terminou o Natal que nós falamos acerca disso. A segunda vinda será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. E não vamos falar acerca disso, mas talvez essa expressão, esse termo de arrebatamento está deixando alguém no ar. Muito bem, deixa eu dar um exemplo que é o arrebatamento da igreja, sem envolver aqui parousia. Nós não temos em português essa palavra, mas também não faz falta. É o seguinte, é uma vinda que não para no lugar de onde veio. É por isso que diz que é num abrir e fechar de olhos. Isso acontece com a segunda vinda. Muito bem. Nós então vamos usar mais o nosso tempo agora
com a terceira vinda do Senhor Jesus. A terceira vinda. Eu quero dizer isso bastante vezes, porque é muito, muito, muito importante o que nós todos vamos ouvir acerca deste assunto. E, para tanto, eu percebi e comecei, sem dúvida nenhuma, a fazer o meu guia, as minhas notas, etc. Mas ia fazer assim uma coisa muito longa. O que eu resolvi fazer, e creio que o Senhor me orienta assim, é ver ler o capítulo 19 do livro de Apocalipse. E, claro, todos aqueles que puderem, podem pôr mão de sua Bíblia e abrir vossas Bíblias. Talvez alguma Bíblia diga Apocalipse, outra diga outro nome, mas seja como for, é o último livro da Bíblia. Se não diz Apocalipse, deve dizer Revelação. Em inglês, garantido, vai dizer a Revelação. Não é que uma palavra significa o mesmo do que a outra, mas por alguma razão que eu desconheço, nas Bíblias portuguesas sempre vem a Apocalipse. Muito bem. Vamos então começar com o primeiro verso. Eu fiz alguns estudozinhos em casa para ver a melhor maneira de ficar compreensível no menos tempo possível. Vamos então tentar resolver este assunto. Vamos começar Apocalipse, capítulo 19, verso 1. Deixe-me dizer uma coisa. Há dois cavalheiros aqui. Há dois sujeitos nessa história básica. Há mais, há multidões. Mas trata-se de João, o apóstolo, o discípulo amado, e o anjo que foi mandado por Deus. Esse livro de Apocalipse foi o seguinte: é uma revelação que veio da parte de Deus. Deus deu essa revelação a Jesus. Jesus deu ao seu anjo, não sei se seria o seu secretário, nós não sabemos isso, mas Jesus deu ao seu anjo e João trouxe, e o anjo trouxe para João, até ver começar de novo outra vez. Deus deu essa visão a Jesus, Jesus deu ao seu anjo e o anjo deu a João. Então, quando fala aqui, eu vi, ele estava, etc., não tem o nome de João, mas vem a ser João que vem falando com o anjo. Muito bem. Depois disto, coisas que aconteceram, foi a destruição da Babilônia, no capítulo 18. Depois disso, eu vi nos céus, algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia. Quem seria essa multidão que lá estava para dizer aleluia? Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Certamente, a igreja. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus caminhos. Deus, condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e ele cobrou dela, ou exigiu dela, dessa prostituta, dos seus servos. Essa prostituta está se referindo à Babilônia. Há uma certa discussão aqui se seria mesmo a Babilônia, que é hoje o Iraque, ou se seria Roma. Mas nós não vamos tratar desse assunto. Verso 3. E mais uma vez a multidão exclamou, aleluia. Isso é a multidão que está no céu. A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. A fumaça é o fumo. O fumo é o resultado do fogo. Onde há fumo é porque ainda ou já houve lume ou ainda está havendo lume. Refere-se ao lume da maldade, do pecado que havia naquela cidade sim, babilônica. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se, ajoelharam-se
para adorar a Deus que estava assentado no trono e exclamaram. Deixe-me esclarecer aqui um pouco o verso 4. Os 24 anciãos são 24 tronos que estão ao lado, perto do trono do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Nós sabemos, não podemos ir além de anciãos. Anciãos falam não só de pessoas idosas, mas de pessoas que foram muito usadas e tementes a Deus. Mas vamos continuar com isso. 4 seres viventes. Algumas Bíblias dizem 4 animais, só para facilitar um pouco. Sabe o que é? Aqui na Terra há coisas que nós não temos palavras para descrever. Não sabemos descrever uma coisa. Eu não vou mencionar nada para não complicar, mas há coisas que nós simplesmente não sabemos descrever. Pegamos no controle, ligamos a televisão e pronto, não sabemos mais o que é que acontece. Mas o certo é que a televisão faz aquilo para que foi feito. Ora, isso aqui na Terra, imaginam no céu a dificuldade que João não teve para traduzir ou pôr em palavras aquilo que ele estava vendo. É por isso que fala aqui de 4 seres viventes. Para João e para nós, certamente, era totalmente desconhecido. Então, ele quer dizer que há 4 criaturas que vivem ali, louvando e glorificando a Deus junto ao trono de Deus, que está assentado no trono. E eles exclamaram, amém e aleluia, ou seja, assim seja e louvai a Deus. Verso 5. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Louvem ao Senhor. Verso 6. Então eu vi, quer dizer, João, então eu vi alguma coisa semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, retinia. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estão compreendendo? Aconteceu alguma coisa que foi demonstrado a João. Isso é revelação. É claro que entenda, que todos compreendam, de que isso é uma revelação da parte de Deus, alguma coisa que vai acontecer. O que está no Apocalipse ainda não aconteceu. Vai acontecer. Por exemplo, João viu quando o mundo já não tinha mar, o mar tinha saído, agora era tudo renovado, mas quando João acabou de ter aquela visão, ele teve que observar que o mar ainda estava como antes. O Apocalipse trata-se de coisas que ainda não aconteceram. É bom que todos que me escutam ponham isso na sua mente. Eu estou procurando ajudar-vos a compreender isso. Talvez estão ouvindo alguns pela primeira vez essa revelação da parte do Senhor nosso Deus. Então, o verso 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Que conversa é essa, amados? Que coisa é essa? Reparem bem nisso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória a Deus. Por quê? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Quem é esse Cordeiro? Esse Cordeiro é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o Cordeiro. E quem é a sua noiva? A sua noiva é a igreja. A igreja salva pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E não só salva, mas é a igreja justificada, porque Deus o Pai eterno ressuscitou a Jesus de entre os mortos e por causa dessa ressurreição nos fez puros diante de Deus. Maravilhoso. Por isso,
o nosso alvo, estamos aqui para vos dizer isso, porque o nosso alvo é que toda a gente receba, creia em Jesus como um ser único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que não precisa de mais ninguém para a sua salvação. O único Salvador é Jesus. Recebe Jesus e tu vais pertencer a essa multidão que João já antevi, que ele já vi antes, essa multidão louvando a Deus e dizendo amém, aleluia e tudo isso. Vamos continuar. Verso 8. Vamos continuar, porque estou pretendendo chegar ao fim do capítulo. Não é porque a gente não gostava de falar mais um pouco acerca desse verso, mas vamos continuar. Para vestir-se, foi dado linho fino, brilhante e puro. Isto é, para que a noiva se vestisse, foi-lhe dado linho fino. Mas nota agora que tipo de linho é esse. Nós não ficamos assustados com isso, porque a Bíblia está cheia desse tipo de linguagem. Para vestir-se foi dado à noiva linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos santos. Dá para compreender? A Bíblia é assim. Peço ao Senhor, agora mesmo, Senhor, ajuda-me a compreender isso que o Senhor me está falando aí. Está escrito na tua palavra. O linho fino são os atos justos dos santos. Quem são os santos? Aqui, nesse verso da Bíblia Sagrada, os santos é nada mais, nada menos do que aqueles pecadores miseráveis, mas que reconheceram em Cristo Jesus o seu Salvador. A igreja, vem ser a igreja. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Oxalá que todos entendessem isso, porque a pessoa mais infeliz da vida pode vir ainda a gozar desse privilégio, porque ainda isso não aconteceu, e está dizendo é que vai acontecer. Quando? Deus sabe. E o anjo me disse, verso 9, o anjo me disse, escreva agora, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. As verdadeiras palavras de Deus. O que é as verdadeiras palavras de Deus? Tudo o que estamos falando, mas agora aqui. E o anjo lhe disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Deixe-me dizer rapidamente o que devia ser dito com muito tempo, mas eu vou dizer rapidamente. O casamento de Jesus com a igreja é o noivado, falando em português e as nossas tradições, o noivado do Senhor Jesus é assim. E temos base nisso, não só nas tradições judias e judaicas, mas também na parábola que o Senhor Jesus contou das 10 virgens. Vamos lá ver então. O noivado do Senhor Jesus funciona assim. Quando o pecador ouve o Evangelho e vem a Jesus, arrepende-se dos seus pecados, fica logo a fazer parte da igreja, que vem a ser a noiva de Jesus. Quando da segunda vinda do Senhor Jesus, e é o arrebatamento da igreja, o noivo vem buscar a sua noiva, exatamente como era e ainda é com os judeus. Compreende? Então, quando o pecador se arrepende, ele passa a ser noiva do Senhor Jesus. Por ocasião do arrebatamento, o noivo vem buscar a noiva e entra em festa. Na tradição judaica são 7 dias,
No século IX são 7 anos. Logo que acontece o arrebatamento, começa a semana da grande tribulação, que vem a ser os 7 anos, metade de tribulação e a outra metade de grande tribulação. Compreenda? Aqueles 7 anos, a igreja está em festa de casamento no céu. Acredita ou não, mas é o que é mesmo. E o melhor é acreditar e fazer parte disso. Esses 7 dias que... Não lembro quando Jesus foi em casamento a Caná da Galileia. Aquela festa de casamento durou 7 dias. Eles beberam o vinho tudo nos primeiros dias e depois pediram à mãe de Jesus, fosse pedir a Jesus para fazer mais uma pinguinha para eles. Ora, muito bem. E Jesus fez ainda. Então, podes tomar uma pinguinha, mas não seja muito. Mas aquilo durou 7 dias. E para ficarem informados da realidade, sabe quem é que lavava a louça naquelas festas de 7 dias? Era o noivo e a noiva. A primeira coisa logo da manhã era tradição ali. E o Senhor Jesus envolveu essa tradição exatamente no que diz respeito à noiva de Jesus. O meio tempo está fugindo. Deixa ver. Eu não havia até posto esse casamento agora aqui à última hora. Então... no verso 9 e agora no verso 10. Então caía aos seus pés para adorá-lo. Isto é, João caía aos pés do anjo para adorar o anjo. Mas o anjo lhe disse, não faças isso. Eu sou servo, assim como tu e teus irmãos são servos de Deus. E agora aqui, são servos ao testemunho de Jesus. Eu gostava de refletir aqui um pouco e dizer-vos, é muito importante que o crente, o Filho de Deus, dê um bom testemunho do Senhor Jesus. Não só à vista, mas sem ser à vista. Um bom testemunho do Senhor Jesus é apreciado por Deus. Adora a Deus, disse o anjo a João. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso é uma informação importante na qual não vamos tocar agora. Mas agora, ainda tenho tempo, veja lá. Agora aparece aqui um cavaleiro num cavalo branco. Um cavaleiro num cavalo branco. Bom, para abreviar isso, o cavaleiro é Jesus. E o cavalo? O cavalo, a gente não sabe bem o que é, mas a Bíblia diz que é um cavalo branco e agora fica por isso mesmo. Podíamos dar alguns exemplos. Deixa dar um pequenino, lá do tempo de Daniel, Ezequiel, etc. Eles viram uns carros que andavam no ar. Quando as rodas andavam para um lado, o carro andava para um lado. Quando andava para o outro, andava para o outro. Sabe o que é? O que eu me referi há pouco. As coisas de Deus são tão maravilhosas, os homens querem pôr em palavras e não conseguem. Vamos conseguir. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso querido e amado Salvador. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Acerca desse manto tingido de sangue, podemos falar os dois em particular. É muito maravilhoso. É mesmo tingido de sangue. Mas eu não posso dar nem mais um passo nesse sentido. Então, verso 14. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino. Quem são os exércitos do céu? Aqueles, a noiva do Senhor Jesus. Leia este princípio quando acabar o nosso programa e com muita atenção. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual vai ferir as nações e os governantes. Com um cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Pensava que não chegava aqui, tenho uma ânsia para chegar aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, aleluia. O que foi desprezado não havia
do Calvário, o que foi desprezado pelos homens, o que não foi atendido como devia ter sido, agora é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Não era agora, já há muito tempo, mas continua a ser. E um dia ele vai se manifestar num cavalo branco. Quando nós descobrirmos o que é esse cavalo branco, a gente vai fazer um programa especial para vos dizer que cavalo branco é esse. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer a carne dos reis. Mas o verso 20 diz assim: mas a besta, eu vou só dar isso aqui para o assunto ficar resolvido, porque o nosso tempo não permite me alongar mais. Diz então: mas a besta é o anticristo, que fez muitas coisas, nós lemos no Apocalipse, muitas coisas maravilhosas para não, ele abusou do templo do Senhor, ele fez aquilo que já estava perdido para fazer, mas fez isso com toda aquela força. Mas o que é que lhe aconteceu? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta. Esse falso profeta dava mais, só o falso profeta dava mais em programa. Não sei se vai chegar lá, só Deus sabe. Que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta, a marca do anticristo, e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. O meu ponto é o seguinte: acabei de vos dizer o que é a força do nosso inimigo. A força do nosso inimigo nas mãos do Senhor nosso Deus é zero. Por isso, eu vos aconselho, ele fez, mas no fim quem ganha é o Senhor Jesus. Por isso, eu vos peço, vira-te para Deus, aceita Jesus no teu coração e essas coisas te darão vida, mas vida eterna. Te darão alegria, mas alegria das coisas eternas. E agora queria terminar orando ao Senhor. Pai eterno, obrigado por esta oportunidade de tão atrapalhadamente, Senhor, anunciar a Tua palavra. Senhor, arranja-nos uma maneira de nós nos expressarmos o tempo que for necessário. Mas, de qualquer maneira, lança a Tua bênção no evento, oh Senhor. Lança a Tua bênção naquele que está aflito. Lança a Tua bênção naquele que necessita de uma cura, um toque da Tua graça. Senhor, e que muitas almas ouçam a Tua palavra e se viram para Ti e se arrependam. Eu oro, Senhor, nesta ocasião, confiado no nome santo do Senhor, Teu Filho amado. E todos disseram amém. Amados, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo superabunde nas vossas vidas, nas vossas familiares e nos vossos lares. E todo o mundo disse mais uma vez amém. Com isso terminamos.